Amém? Tremendo. Vou colocar lá no grupo. Tremendo, né? Tremendo. Que Deus maravilhoso, né? Meus irmãos, eu queria iniciar nossa aula de hoje do fim para o começo. Certo? Eu queria falar um pouco sobre integridade na vida de Jó. A gente vai perceber que é um tema da igreja, né? A igreja está trabalhando esse tema, integridade. E eu acho que é pertinente para a última aula. Essa é a nossa última aula. Algo que fala muito ao meu coração, né, no livro de Jó é sobre a integridade de Jó. O que é integridade? Vamos entender um pouquinho que integridade é essa. A todo instante, Satanás queria provar que não havia integridade na vida de Jó e nem integridade na vida do julgador. Não havia integridade em Deus. Ele está dizendo, olha, não há imparcialidade em Deus. Sabe por que Jó te ama? Jó te ama porque o Senhor compra o amor de Jó. O Senhor cerca com bens, com bênçãos. O Senhor coloca ele embaixo das suas asas. Então Jó é privilegiado, por isso que ele te ama, porque ele é beneficiado. Jó te ama por isso. E aí vem esse julgamento, né? Deus dá a possibilidade de Satanás, que é o opositor, Satanás tocar na vida de Jó, para que ele confirmasse se de fato era isso que havia no coração de Jó, esse interesse. E quando fala no coração de Jó, está falando de toda a humanidade, de todos nós. Como é que nós amamos o Senhor? Nós amamos o Senhor por completo? Nós amamos o Senhor com integridade? Integridade significa inteireza. Nós amamos o Senhor de forma plena, genuína? Ou nós amamos o Senhor porque o Senhor nos abençoa? Porque o Senhor cuida de nós? Porque nós queremos a sua proteção? Porque nós entendemos que Deus é o abençoador? Por que nós, de fato, seguimos o Senhor? Será que a nossa vida é um louvor ou uma adoração? Né? Nossa vida é um louvor ou adoração? Vocês sabem a diferença, né? De louvor e adoração, não sabem? Sabem a diferença? Sabem o que é que significa louvor e adoração? Adoração pelo que Ele é. E louvor pelo que Ele faz. Será que a nossa vida é só louvor? Olha, eu estou te louvando, reconheço que o Senhor é meu Deus, pelo que o Senhor faz por mim. É isso? Ou nós adoramos Ele em todo tempo, em toda circunstância? Né? Será que a nossa vida é um louvor a Deus? Ou uma adoração a Deus? Né? A gente precisa pensar sobre isso. Integridade, quando fala de integridade, é porque nós vivemos, e é interessante falar isso, porque nós vivemos uma crise moral. Nós vivemos hoje uma crise moral no mundo. Existem algumas falas que elas precisam ser repudiadas no nosso meio. Às vezes a gente fala até na igreja, né? ou crentes falam isso. Tinha um político na Bahia, já falecido, vou preservar o nome dele, mas muitos vão lembrar. Ele dizia assim: a lei para os meus amigos. Para os meus amigos, a lei. Para os meus inimigos, o cumprimento da lei. Para os meus amigos, a lei. Para os meus inimigos, o cumprimento da lei. Ele já estava dizendo, olha, a lei, ela vai favorecer apenas. Ela não vai ser cumprida da forma que deve ser cumprida para atender os interesses dos meus amigos. Ele dizia isso. Eu, por muitos anos, eu vi em sala de aula um professor dizer, por 4 anos e meio, foi nosso professor 4 anos e meio na faculdade.
Ele lecionou praticamente em todos os semestres, esse professor. Ele dizia assim: se for meu amigo e tiver defeito, eu tiro. Mas se for meu inimigo e não tiver defeito, eu boto. Nós vivemos um evangelho sem discernimento. Nós precisamos pedir a Deus esse discernimento, porque a integridade, ela só é alcançada quando nós discernimos aquilo que estamos fazendo. Nós discernimos. Veja, como é que você está no meio cristão e você vê no meio cristão, por exemplo, jogos de azar. Estou batendo, né, pesado, né? Jogos de azar no meio cristão. Isso é falta de discernimento, hein? As bets, isso é falta de discernimento, gente. Veja, até para usar uma camisa com o nome Bet Nacional, a gente tem que ter cuidado, não é verdade, minha irmã? Porque a gente está dizendo assim, ó, está fazendo propaganda. O discernimento no meio cristão, ele carece, né, de efetividade. Se há esse discernimento, ele carece de efetividade. A gente colocar em prática, né? Dizer que um dia desse eu estava me convidado para pregar, aí eu falei que era uma aberração. Eu falei, é uma aberração saber que tem cristãos que se comportam como agiotas ou são agiotas. O irmão depois veio me perguntar se era com ele que eu estava falando. Né? Ô irmão, ali que tu falou é porque irmão, eu nem conheço tua vida. Então a gente precisa discernir, entende? Na verdade, a gente precisa discernir. Isso é integridade. Isso é integridade. O que eu desejo? Integridade. Integridade significa inteireza, sem faltar nada. Integridade significa retidão moral, honestidade, incorruptibilidade, fidelidade aos princípios e valores. Diga para mim, uma pessoa dessa tem fidelidade a princípios e valores? Sabe o que são princípios e valores, minha irmã? Não sabe. Não sabe. Coerência entre o que você pensa e o que você vive. Gente, como tá difícil. Você às vezes olha para alguém, né? E você enxerga que não há discernimento, irmã. Porque não vive o que fala, não vive o que prega, não vive. É verdade. Não vive. Isso não é integridade. E a gente está falando de um homem aqui, Jó, que ele viveu essa integridade. Ele é exemplo de integridade na presença de Deus. Alguém que perdeu muita coisa e que entendeu que se era Deus que estava tirando dele, ele não estava perdendo. Ele entendeu depois. Porque o que para o mundo é perdas, o mundo está vendo alguém perdendo algo. Mas quando nós estamos em Deus, e aí vem a questão dos filhos de Jó, se você observar, Deus não dá filhos para Jó na mesma proporção que deu em bens. Você percebe isso na leitura do texto? Diz que Jó recebeu tudo em dobro. Mas quantos filhos Jó recebeu de volta? 10. Jó recebeu 10. Mas a palavra não diz que é tudo em dobro? Jó não passou a receber tudo em dobro? Mas nesse caso aí, ele perdeu 10 filhos. Aí ganhou 10 filhos. Não seria um dobro que ele perdeu? Quer dizer, Mas dá exemplo dos animais. Dá exemplo dos animais? Vamos lá para os animais? Se você pegar o exemplo dos animais, você vai ver que ele recebe tudo em dobro. Recorda? no caso ele teria que receber 20 filhos. Né?
for na mesma lógica dos animais. Mesma lógica dos animais. Eu vi uma pregação do Tácito do Diogo falando sobre Hum. ele fala que não há, na verdade, é o dobro de filhos, porque os filhos de Jó, como até mesmo na aula passada, o senhor falou que os filhos morreram aqui, nessa vida, mas foi para a vida, depois a morte. Então ele vai ter os 10 de lá, mais os novos 10. Então, Não deixam de ser filhos dele. Não deixaram de ser filhos. assim como os animais, ele de fato perdeu. Bom dia. Tudo bem? Então assim, não deixaram de ser filhos. Entende? Então assim, os animais deixaram de ser patrimônio de Jó. Mas os filhos não são patrimônio. Os filhos são promessas de Deus. E as promessas de Deus, elas permanecem. Nós vivemos as promessas de Deus. Então, ele entendeu depois que não havia ali uma perda, mas sim ele devolveu ao Senhor. E quando nós devolvemos ao Senhor, não estamos perdendo, nós estamos ganhando. Por isso que ele não recebe 20 filhos, e sim 10. Certo? Isso é... Eu tenho uma questão assim, quando eu leio o livro de Jó, e quando fala, porque a Bíblia ela não fala o tempo exato que Jó viveu. Fala que depois dessa situação dele, ele viveu mais 140 anos. Sim. Aí estimam-se que ele tenha vivido 210 anos, vamos botar aqui. Aí eu fico pensando, se naquele tempo o homem, para se considerar adulto, tinha que ter mais ou menos 30 anos, não era isso? Sim. Não sei se no tempo de Jó seria, mas quase em geral, que o homem só era adulto depois de 30. Aí eu fico imaginando, Jó teve 10 filhos. Eu não vou nem contar as mulheres, vou contar só os homens. 7 homens. 7 homens, para ser adulto, eles teriam que ter 30 anos, quer dizer, no meu entendimento, né? Na minha, no que eu estou colocando aqui. Aí ele teve 7. Se todos os 7 tivessem, tinha que ter mais de 30 anos, o mais novo dos 7 tinha que ter 30 anos, como é que já ia ter 70 anos? Se o mais novo filho dele tinha vamos botar aqui de 30. Certo. Ele tinha 7 anos, eu fico, Entendi. nessa conta aí eu me perco, porque... Certo, mas vamos lá, conta aí quantos anos Matusalém alcançou. Pois é, então, da mesma forma, foi reduzindo. Por que houve uma redução de tempo de vida? Em face do pecado, né? Em face do pecado. O pecado também corrompe isso, né? Porque se não houvesse pecado, a humanidade viveria eternamente, certo? A humanidade viveria eternamente. Então, houve uma redução. Se você observar, por exemplo, Moisés viveu quantos anos? Moisés vive quantos anos? 3 ciclos de 40 anos, né? 120 anos. Quem é que vive hoje 120 anos? Eu já vi até 109. É muito difícil. Então, assim, a questão do pecado. O pecado, de fato, mancha. O pecado macula aquilo que Deus nos deu, que é vida. E vida em abundância. Né? Certo? Aí não tem mesmo como a gente... Né, tem coisas na Bíblia que não tem como a gente, né, compreender. Certo? Tem coisas que é mistério. A gente depois vai lá no céu, na eternidade, vai se revelar. Isso, que ele vai nos revelar. Mas, né, o entendimento é esse, né? O pecado maculou isso. Né? Muito bem. Como eu havia falado, tem a questão da integridade hoje. Tem uma pesquisa que saiu recentemente, ela é de 2023, essa pesquisa. Ela diz que 55% dos brasileiros não confiam no Supremo Tribunal Federal. 55% dos brasileiros não confiam no Supremo Tribunal Federal. 62% da população brasileira, 62%, não acredita no Congresso Nacional.
não confia no Congresso Nacional. 52% da população brasileira, 52% da população brasileira não acredita na imprensa. 52% não acredita na imprensa. 44% da população brasileira não acredita nas Forças Armadas. E 69% da população brasileira não acredita no Executivo. Então, assim, a gente está vivendo em um país com crise moral. E essa crise, ela é mundial. Só que tem um dado que me deixou muito feliz. 67% da população brasileira, 67%, acredita, confia na igreja. Confia na igreja. 67% acredita na igreja. Isso, né? Igreja católica e igreja evangélica. A igreja, certo? Os cristãos, a igreja cristã. Isso para mim me agradou muito. Porque se nós vivemos uma crise de integridade, uma crise moral, né? A população está confiando em uma instituição, em um povo. E entende que esse povo, sim, esse povo pode resgatar essa integridade. Né? Como nós vamos resgatar essa integridade? Dando exemplos lá fora, porque o que o mundo deseja não é só da nossa oração. Né? A nossa oração ela é muito bem-vinda. A nossa oração move, né, muitas situações. Né? A oração do justo tem muito em seus efeitos. Nós precisamos, inclusive, da oração para nos fortalecer. Mas o que o mundo precisa é de exemplo. O mundo precisa de exemplo. O mundo precisa de discipuladores. Se você entende que o seu irmão não está bem, o que você deve fazer? Né? Qual é o nosso papel enquanto cristão? Né? É discipular, é falar do amor de Deus, é falar das boas novas, né? Nós estaremos aí fazendo o papel de alguém que tem integridade no Senhor, alguém que é inteiro no Senhor. Aí eu não vou falar com minha irmã aqui porque eu não sei como ela vai receber isso. Não, irmão, ore a Deus, diga, irmã, você precisa da minha ajuda como eu preciso da sua. Mas olha, nesse ponto aqui, entrega a Deus, vê o que é que Ele vai te dizer. Nós precisamos agir. E Jó é esse alguém. Por que que Jó é procurado pelos amigos? Por que que os amigos vão a Jó? Porque Jó era um exemplo. Jó era um exemplo. Jó era um homem que expressava a vida de Deus. Alguém que vivia na presença de Deus. Perceba que no livro de Marcos, capítulo 10, nós vamos ver nós vamos ver 3 parábolas. No livro de Marcos, nós vamos ver 3 parábolas. A primeira parábola fala das crianças que estão indo até Jesus e os discípulos dizem, não se aproxime do mestre. E Jesus diz, o que é que está acontecendo? As crianças, deixa vir as crianças a mim. Porque havia um entendimento naquela época de que as crianças não tinham o que entregar. A criança era como se fosse relegada. Porque para ter autoridade, para falar, para ter uma vida aceita na comunidade, você precisava ter idade, maturidade. Você precisava alcançar pelo menos os 30 anos. Você seria pelo menos ouvido. A criança, ela era quase que repudiada. Meu tio contava que na época dele, 1940, tá velhinho, né? Ele disse que criança não comia carne, não. Na casa dele,
Criança não comia, não. Quem comia carne eram os idosos, eram os adultos, comiam carne, criança não. Hoje nós vemos uma inversão, né? Primeiro, as crianças. Os pais fazem os pratos das crianças primeiro, né? Das crianças. Depois, eles vão comer. Não é assim? Às vezes a gente está dando até mais ouvido, e não que não seja preciso isso, mas às vezes as crianças nesse movimento, a gente está dando muita autoridade à criança. Entende? O que meu filhinho quer comer? Vai comer o que hoje? Já viu, percebeu que é assim? Então, há uma inversão. No seu tempo era assim também, minha irmã? Não era não, né? A coisa lá já era mais farta, né? É. Penso mesmo. Então... Você tem que dar carinho, dar amor, fazer tudo, mas não tem que pôr limite. Senão a criança toma conta. Eu falo isso que a sua avó, tem coisa que que a avó vai ver, né? Dou a conta mesmo do avô. Do avô, já comigo ela é um pouquinho mais diferente. Porque eu falo um pouquinho mais rígido com ela. Inclusive, há uma inversão também, irmã. Há uma inversão também, sabe em quê? Por exemplo, nos casamentos, há uma inversão. Porque, às vezes, a esposa e o esposo têm uma prática de querer educar o marido. Já viu isso? Mas aí é o marido que dá lugar, Eu não discordo da senhora, não. Totalmente. Mas veja, é uma inversão também que nós vivemos. É uma inversão. Isso faz parte da inversão, né? Hoje se quer mimar filho e educar marido, educar esposa. É uma inversão, não é? E a palavra vai dizer que a gente aceita. Nós aceitamos a esposa. O marido, ele é aceito. E aí, se precisa mudar alguma coisa, pede a Deus para mudar, para transformar. E se a pessoa endureceu o coração? Deus pega de jeito, irmã. Deus pega de jeito. Por que eu estou falando tudo isso? Por que a gente está falando isso? Porque a gente está falando de um homem que não viveu essa crise moral dentro da casa dele. Se a gente observar, Jó é um exemplo de pai, de bom pai. Jó é um exemplo. Quando a palavra diz que todos os filhos se reuniam na casa do filho mais velho, está dizendo que há unidade entre eles. Como é difícil, irmã, hoje reunir os filhos. Como é difícil hoje. Imagina você reunir 10 filhos na casa do mais velho, onde há respeito. E diz a palavra que as mulheres também eram convidadas, as filhas eram convidadas. Havia unidade entre eles, havia respeito entre eles. E todas as vezes que Jó saía daquele momento, que Jó saía daquele banquete, Jó fazia o quê? Jó consagrava os filhos. Jó levava a presença de Deus os filhos. Dizendo, olha, ele orava. Porque poderia ser que um dos filhos tivesse praticado algo contra Deus. Então, isso é integridade, é buscar diariamente, Senhor, o que afronta a tua presença em minha vida? Não é? O que te afasta de mim? O que faz com que, na verdade, eu me afaste de ti? Que Deus não muda de endereço. E o bom disso aí é que ele não era, como o senhor falou, que ele orava pelo filho, não era pelo que o filho poderia ter falado, era pensado. Sim. Era pensado algo de Deus no coração dele. Não era nem que tivesse falado, era só pensado. Aí ele orava para fazer sacrifício para pedir a Deus um dever pelos filhos, justamente pelo pensamento. Sim. Porque eles podiam ter pensado algo ruim de Deus. Sim. Não era nem falado. A palavra diz, né, Jó, ainda que eu morra, nunca me afastarei da minha integridade. Integridade, aqui no termo, integridade, não é a perfeição. Integridade não é ser perfeito. Mas integridade é sermos em público
aquilo que nós somos em secreto. Isso é ser íntegro, sabia? Porque às vezes nós queremos esconder do outro quem somos. Jó é alguém que não se esconde. Por isso que Deus enxerga Jó como alguém que é bom, alguém que é justo, alguém que é correto e certifica isso em Jó. Deus faz isso, Deus certifica isso em Jó. Há uma certificação dos céus na vida de Jó. É a disposição, integridade, a disposição de permanecer fiel, mesmo quando ninguém está olhando e quando não há qualquer vantagem aparente em fazer o que é certo. Muita gente quer fazer o certo para alcançar vantagem. A gente vê isso muito na igreja, né? Pessoas que querem aplausos, né, Tiaguinho? Que fazem o certo para que o outro veja, não para que Deus veja, né? Jó capítulo 1, versículo 1. Deus diz: homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aqui não está falando que não comete pecado, porque nós já vimos isso. Naquela época não havia uma lei para definir o que era pecado e o que não era, mas alguém que estava disposto a agradar o coração de Deus. Era alguém que estava disposto, dentro das suas limitações, dentro daquilo que ele conhecia sobre Deus. Tem 5 elementos que eu tiro da vida de Jó, 5 elementos que fala de integridade no livro, 5 elementos. Primeiro elemento, temor ao Senhor. Jó tinha temor ao Senhor. O que é temor? O que é temor? Quando a gente fala assim, o que é temor? Respeito? Temor é respeito? Quem entende temor como medo? Tem gente que entende temor como medo. Medo de Deus. O que é temor para você? Reconhecimento da soberania de Deus. Você está dizendo, olha, o que é mais importante, soberania, o que é mais importante é aquilo que o Senhor é, o que o Senhor pensa, não o que eu penso. Vivemos essa integridade nos nossos dias? Pessoas que pensam assim, é bem difícil, né? É bem difícil isso. Quem teme a Deus passa a perguntar antes de cada decisão: isso glorifica ao Senhor? Você pergunta, isso glorifica ao Senhor? Integridade nasce quando a opinião de Deus se torna mais importante do que a aprovação de pessoas. A aprovação de Deus, ela é mais importante. Quando você deseja comprar algo, você consulta o Senhor? Quando você deseja fazer uma viagem, que às vezes parece banal, né? Aí eu tenho que consultar Deus nisso? E se Ele não desejar? E se Ele não quiser que seja daquela forma? Não faz. Você sabia que a Bíblia fala de honrar pai e mãe, né? Você sabia que nessa honra de pai e mãe existem alguns desdobramentos que a gente acaba não pensando diariamente enquanto aplicadores do Evangelho? Veja, um casamento, quando um pai diz assim, olha, filha, tenha cuidado, não se case com este homem. Quando você escuta algo de um pai ou de uma mãe, olha, tenha cuidado, filha, não case, não siga aí. Quando há uma sequência, não há só uma desobediência, mas uma desonra. A gente encontra isso no meio da igreja, não encontra? Encontra ou não encontra? Claro. Encontra. Nós encontramos. Isso é integridade? Não, isso não é integridade. Porque nós estamos desonrando uma lei, estamos desrespeitando uma lei do Senhor. E parece tão simples, né? No dia de hoje, meu pai e minha mãe querem
mandar no meu casamento. Quando um casamento não há bênção dos pais, quando não é selado pelos pais, existem consequências ali. Muitas consequências serão alcançadas. A integridade em Deus, ela blinda a vida do cristão. É uma blindagem. Você é abençoado, você é protegido, por quê? Porque você ama os estatutos do Senhor. Tá onde? Salmos. Lê Salmo 90 e 91, vê lá o que é que diz. É bom demais. Não é? Tremendo, né? Submeter o coração à palavra. A integridade, o homem íntegro, ele submete o coração à palavra. Você vai ver lá em Jeremias capítulo 17, versículo 9, o homem íntegro não é guiado por impulsos, mas por princípios. Ele não pergunta apenas o que deseja fazer, mas o que ele deve fazer. O que eu devo fazer, Senhor? O coração dele é derramado na presença de Deus. Ele entende, olha, a tua vontade ela é mais importante do que os meus desejos. Sabia que os nossos desejos eles precisam também serem crucificados? Os nossos desejos, nossos sonhos, as nossas vontades precisa levar para a cruz. Isso é ter integridade. Quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo a Deus, Senhor, tudo em minha vida deve te louvar. Todos os meus desejos devem te honrar. Outra coisa de alguém íntegro, arrependimento constante. Se não há arrependimento constante, não há integridade. Qual a diferença de arrependimento e culpa? O inimigo, irmão, eu vou entrar nessa, já daqui a pouco eu vou falar sobre, inclusive, culpa falsa ou falsa culpa. O inimigo trabalha muito isso. A culpa é quando você, veja, se você é alguém que não compreende que pecou, você não compreende que pecou, a culpa ela não está formada na tua mente. Você até pode ter pecado, mas a culpa, né? Tinha um trecho que dizia assim, quando a gente está lendo uma doutrina mais da libertação, diz assim, ó, feliz o homem que não leva à mente culpa. E sempre tem isso, né? Que é a questão de você estar bem consigo mesmo, a sua mente está tranquila. Mas quando há culpa, significa, há uma consciência em você de que você cometeu algo errado. Algo que não agradou o Senhor. Certo? Essa culpa pode ser uma falsa culpa. Você pode estar achando que fez algo, sabe? Você está se culpando de algo que não é pecado ou que Deus não enxergou como pecado. Certo? Isso é uma falsa culpa. O inimigo trabalha muito nisso. Essa falsa culpa acontece muito em quem foi abusado. Quem foi abusado. Acha, por exemplo, que a culpa do abuso foi da pessoa, da vítima, e não do abusador. Entende? Então, você diz assim, poxa, será que eu tive culpa? Não há culpa ali. Mas por não haver essa consciência, certo? De existência de culpa ou não, existe essa nebulosidade, certo? Então, em Cristo Jesus, a gente vai também identificar o que é pecado, onde a culpa nos alcança e quando não nos alcança, certo? E devemos também levar a cruz. Se há culpa, devemos submeter à cruz, certo? Porque o Senhor, Ele tira da nossa mente essa sensação de culpa. Ele tira da nossa mente, certo? Arrependimento constante. Por exemplo, Davi. Davi foi alguém que se arrependeu. Ele se arrependeu. Davi enxergou no momento certo. Davi enxergou porque ele poderia ter morrido. Quando Natan entra, o profeta Natan entra para falar do pecado de Davi, né?
para falar do pecado de Davi, ele poderia ter feito o quê? Ele poderia ter justificado. Você sabe que muita gente, isso é uma questão também de enxergar a integridade. Você justifica. Você não quer mudança, você justifica. Quando Moisés desce do monte com as 2 tábuas da lei, e aí ele quebra as tábuas, ele fica irado porque ele vê o bezerro de ouro. Os israelitas, eles começam a justificar. Eles justificaram, por isso que morreram. Eles não se prostraram, eles não pediram perdão, como Davi fez. Entende? Adão e Eva, da mesma forma. Você vai encontrar ali justificativa. Não vai encontrar arrependimento. Então, isso é marca da integridade. Alguém que é íntegro, ele busca arrependimento genuíno. Certo? Aqui são marcas na vida de Jó. Jó era um homem íntegro. Ele buscava estar bem diante do Senhor. Estar bem diante de Deus. Arrependimento constante. Integridade não é destruída pela queda. A integridade não é destruída pela queda, mas pela recusa em levantar. Muita gente vai pecar, vai perder a integridade se você levar para o Senhor. Se você confessar diante do Senhor, a queda pode acontecer. Por isso que a palavra diz, cuide você que está de pé para que não caia. Está dizendo, olha, você é imbatível, você não vai cair? Não. Nós somos imperfeitos. Mas o que é que nós temos que fazer? Restabelecer a nossa relação com o Senhor. Constantemente, né? Necessário praticar coerência entre o discurso e a prática. É necessário. Tem muita gente que tem um discurso e faz outra coisa. Renúncia, muitas vezes, né, fazer o certo custa caro, sabia? Custa muito. Fazer certo custa caro. Custou caro para José a prisão, custou caro para Daniel, que foi a cova. Mas o íntegro, ele não se afasta. O íntegro, ele não se afasta da vontade de Deus. Eu queria trazer só isso a respeito do conceito de integridade. Porque é a Bíblia que diz que Jó permanece íntegro. Então eu queria trazer esses elementos aqui de integridade, para a gente entender de fato o que é ser íntegro, certo? Integridade, ela é construída diariamente. Ela não nasce de grandes decisões, mas em milhares de pequenas escolhas feitas ao longo da vida. Isso é integridade. Não são grandes decisões, são pequenas decisões diariamente que você toma, que faz com que o Senhor nos enxergue como íntegros. Cada ato de honestidade fortalece o nosso caráter. Como podemos ser íntegros na presença de Deus? Como podemos ser íntegros na presença de Deus? Essa era a pergunta constante de Jó. Como posso manter a integridade, a minha integridade intocável diante de Deus? Então, esse homem se entendeu o que era integridade. Amém? Eu queria recapitular com vocês algumas coisas para a gente tentar chegar ao fim. Hoje é a última aula, certo? Sei que algumas pessoas aqui não participaram das primeiras aulas, né? Eu lembro que alguns aqui não compareceram. Então a gente só vai recapitular aqui para a gente deixar o livro bem amarradinho. Um tema que atravessa o livro de Jó. Se Deus é justo e bom, por que pessoas inocentes sofrem? É um tema que atravessa o livro de Jó.
Alguém tem essa resposta? Alguém poderia nos ajudar aqui? Tem um livro que é de N.T. White. Ele fala sobre o bem e o mal, numa perspectiva bem moderna. Certo? Se Deus é justo, se Deus é bom, por que o mal existe? O que estava acontecendo na vida de Jó? Vocês recordam o que estava acontecendo na vida de Jó? Recorda? O que acontecia na vida de Jó? Antes do fato principal, O que aconteceu, por exemplo, para Jó ele perder patrimônio, ele adoecer, perder os filhos? O que estava acontecendo ali com Jó? Satanás simplesmente, ao vê-lo, achou que ele era tão dedicado ao Senhor, justamente porque ele era muito abençoado. Então ele foi, na verdade, sondado, pelos inimigos de nossas almas que estavam ao nosso redor, procurando a quem tragar. E naquele momento viu Jó um homem temente ao Senhor, mesmo uma cultura que ainda não existia, totalmente a revelação de quem Deus era, mas eles culturalmente entendiam aquele que tinha feito todas as coisas, que era o Senhor. E Jó, na ocasião, agradecia a Deus por tudo e, além de agradecer, ainda fazia todas aquelas ofertas pela vida dos próprios filhos também. Então, assim, ele era muito grato por tudo que ele tinha. Ele tinha temor no coração. Ele amava ao Senhor. Independente de ter conhecimento profundo, revelação profunda, ele já amava o Senhor. E se mostrava dessa forma, um temente, um abençoado e abençoado. Certo. Mas assim, para Jó, vamos imaginar, para Jó sabia o que estava acontecendo? Não. Jó pensava o quê? Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, para Jó não sabia o que estava acontecendo. E isso, ele adorou a Deus. A vida dele é uma adoração ao Senhor. Mesmo nesse sofrimento. Eu acho que pessoas inocentes não sofrem sem pessoas inocentes não sofrem. Sem motivo? Não seria motivo, seria sem propósito. Certo. Vamos lá. Vamos enxergar isso. O que é que eles entendiam? Eles entendiam que havia uma teoria lá da causa e efeito. Na época, causa e efeito. Se você está sofrendo, é porque você pecou. É porque você merece. Inclusive os amigos de Jó, o tempo inteiro. Abordando isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Reconhece. Perfeito. E acaba com o sofrimento. E essa prática, que prática é essa? Quando nós queremos tirar do outro. Por exemplo, a gente olha o sofrimento do outro e a gente diz assim, provavelmente esse aí praticou alguma coisa contra Deus. Ele está passando por essa situação nos dias de hoje. Ele está passando essa situação porque ele merece. Alguma coisa, está escondendo alguma coisa. Ele não revelou, ele está escondendo alguma coisa. Tem algum pecado oculto. Não é? A gente não começa a dizer isso? Não olhamos dessa forma? Ele precisa, a gente começa a dizer até de outra forma, ele precisa confessar seus pecados. Ele precisa se aproximar de Deus. Ele precisa se curvar. Não falamos isso? Falamos. Alguém aqui discorda que Jó era um homem íntegro? Alguém discorda da integridade de Jó? Alguém discorda aqui do amor de Jó? Alguém discorda da unção de Deus na vida de Jó? Não, discorda? Não. Você não discorda, né? Pronto, vamos lá. Você, com a visão que você tem de mundo, você autorizaria alguém como Jó, na situação de Jó, leproso, colocar a mão sobre você e orar? Não. Alguém ouviria um Jó pregar? Ainda mais sabendo do que aquilo representava para a época, né? Eu olhar pra O que o você. Jó representava ali para a época. Alguém ficaria no culto ouvindo um Jó falar? Eu ficaria. Será, irmã? Então, fica falando. Eu acho que... Veja, eu estou dizendo isso porque... Ficaria olhando de lá daqui pra lá.
Eu acho que inclusive eu poderia ser um dos primeiros a levantar. Sem demagogia. Algumas igrejas fazem, não sei se você já percebeu, acho que aqui na questão já teve também, de vir um mendigo, de vir alguém caracterizado de maneira bem humilde, que na verdade era a pessoa que estava, né, pelo eleitor da noite, algo do tipo, e deixa a igreja toda, na verdade, impactada com o próprio preconceito. O nosso olhar é preconceituoso. Não adianta falar, não, eu ouviria. Talvez até ouviria por uma questão de respeito pelo espaço, né? Mas no cotidiano isso não aconteceria. Olha, é difícil ouvir. É difícil hoje. Passa para ouvir os outros, tá labrador, Pois pode é, microfone. isso mesmo. Muita gente passa e fala que loucura, não é assim que Quem se tá prega a palavra do louvando, Senhor. isso, Pois é. verdade. Veja, alguém teria disposição de passar 2, 3 horas sendo discipulado por um Pedro? Hein? Um pescador? Hoje nós queremos o quê? Preletores famosos. Cheio de discursos. Aí a questão do pescador E não já saber. é algo a se pensar, porque assim nós sabemos que Deus usa quem Ele quer. E não saber Ele que esses capacita povo tão quem Ele quer famosos, usar. às vezes Isso não tem nem Mas nada. não vê com meus olhos, não. É um discurso verdadeiro. Nós sabemos que Deus pode usar quem Ele quiser, a hora que Ele quiser, até uma criança. Normalmente até uma criança ministra o nosso coração, então não sabe, porque o Espírito Santo capacita. Então, a questão de ouvir Jó e ouvir o pescador, talvez a gente não pararia para ouvir Jó pregando na igreja pela questão da lepra, que ainda temos um preconceito sim. Às vezes a preconceito. Às vezes. O pescador vai depender do momento, da ocasião, do tempo histórico. Eu acho que tem muitos detalhes a ser avaliados dependendo da situação. Eu creio que eu pararia para ouvir, com certeza. Na época, se você simplesmente tivesse um contato com o Jó, você não estaria limpo para poder participar de nenhuma cerimônia da época religiosa, então assim ninguém entraria em contato com o Jó. É a mesma coisa a gente escutar um pastor bêbado, visivelmente bêbado. Você ficaria com o pastor embriagado na frente do... É o Jó. É porque aí já traz uma figura mais nítida. Isso. Então, pregando com a garrafa de uísque na mão. E aí? Porque ele estava totalmente impuro, até para você estar na presença dele, você não poderia. Só que no tempo dele não tinha lei ainda. Não tinha essa lei que dizia que ele não podia. Né? Na época de Jó não tinha. Mas isso traria escândalo, não? Mas, tipo... Quem daria ouvidos? É a lei mais próxima de Jó, não é a atual. Quem daria ouvidos? Então veja, ó, a teoria da causa e efeito faz sentido? Sim, faz sentido. Inclusive nós adotamos essa lei até os dias atuais. Nós enxergamos isso aqui. Mas eu também tenho. Quer ver quando Marcos fala a respeito lá do homem, do filho pródigo, eu ia falar filho pródigo. Quando Marcos fala a respeito do jovem rico, que ele vai ao encontro de Jesus e ele pergunta: bom mestre, e Jesus diz: por que me chamas bom? Lembra dessa passagem? E aí ele diz assim: o que devo fazer para alcançar o reino dos céus? O que devo fazer para alcançar o reino dos céus? O que é que Jesus diz para ele? Cumpra. Primeiro Jesus diz o quê? Cumpra os mandamentos. E aí ele se gaba. Ele diz: eu já os cumpro. Jesus disse o quê? Então, vende tudo o que tu tens, dá aos pobres e depois me segue. O que é que aquele homem faz? Ele sai da presença de Cristo. E Cristo fala: é mais difícil, como é difícil um rico entrar nos céus. Só que está dizendo, não é o rico, é alguém que tem a riqueza como Deus, no centro do seu coração. Veja, e aí os discípulos ficam sem saber o que dizer, por quê? Porque eles estavam entendendo que aquele homem era um homem abençoado, que aquele homem era um homem próspero. Por quê? Porque cumpria os mandamentos de Deus. Entende? Porque riqueza era sinal de bênçãos na terra. Quer ver uma lei da física? Lei da ação e reação.
Toda ação tem uma reação. É lei da física. Toda ação é uma reação. Causa e efeito. Aquele que planta vento colherá tempestade. Causa e efeito. Mas Jó plantou alguma coisa? Plantou coisas boas. Jó plantou coisas ruins? A Bíblia não... Hein? Oséias 8, capítulo 8, versículo 7. A Bíblia não fala. O que há é apenas uma certificação de Deus, dizendo, olha, Jó é um homem bom, Jó é um homem justo, um homem íntegro. Qual seria a consequência para ele? Bondade, integridade, uma vida boa na terra, é ou não é? Por que ele estava passando por aquilo? Ele não entendia. Então, a gente até hoje vincula isso daqui, causa e efeito. A gente vincula. Às vezes um irmão está passando por um câncer e diz assim, alguma coisa ele fez. É ou não é? Ou está passando por uma crise financeira e diz assim, alguma coisa ele fez. Não é? É. E não está acontecendo isso com Jó. Esse princípio aqui, causa e efeito, ó, essa teoria, causa e efeito, não é que isso daqui não exista. Existe. Mas no caso de Jó, significa nem tudo o que você vê é. Nem tudo o que você está vendo é. Causa e efeito. Quando pergunta a Jesus se o cego, por ele ser cego, foi porque ele pecou ou porque os pais deles pecaram. Sim. Ali seria o caso de um causa e efeito. Eles queriam entender. Pela ótica da causa e efeito. Causa e efeito. Causa e efeito. Quando você vai, por exemplo, para libertação. Libertação se trabalha muito causa e efeito. Entende? Muita coisa, causa e efeito, causa e efeito. Só que vamos pensar, pensa aqui comigo. Como entrou o pecado no mundo? Pela desobediência. O pecado entra no mundo. Todos foram desobedientes? O pecado mudou, não mudou? Qual é o segundo pecado? A morte. Assassinato. Foi desobediência? Foi a desobediência direta? Não. É um outro pecado, entende? A consequência, ela pode ser modificada. Às vezes o mesmo filho, veja, você tem lá em casa um pai, você tem um casal de filhos, um enxerga a vida do pai como uma vida correta, como vou seguir o que meu pai me ensinou. O outro pode dizer assim, estou repudiando tudo aquilo que aprendi. Entende? Isso daqui está sendo percebido através dessa teoria, causa e efeito. Só que essa causa e efeito, ela pode ter consequências diversas. A causa e efeito pode alcançar consequências diversas. Estou me fazendo claro? Está ficando claro para você? No livro não há uma escatologia clara. Não há escatologia. Entende-se que justiça de Deus se manifesta nesta vida. O que eles entendiam é, você fez aqui, você receberá aqui a recompensa. O que se entendia naquela época era isso. Será que hoje nós não entendemos? Será que hoje não se prega muito isso? Não é assim? Olha, fez aqui, vai receber aqui. Não se prega muito isso ainda? Aqui se paga, se prega muito isso ainda, né? Uma outra coisa que a gente viu no livro... Oi? Paga. Tem coisa que paga. Mas tem coisas que você não vê a pessoa pagando. Na verdade, você não vê. Ou recebendo na mesma moeda. Você não vê recebendo a mesma moeda. Por que estava acontecendo isso com Jó? O que a gente
entendeu que há um tribunal, a existência de um tribunal, nós entendemos isso no livro, né? A existência de um tribunal, e nesse tribunal há uma tripla funcionalidade. Não é isso? O tribunal, ele tem tripla função. A gente vai encontrar isso na Bíblia. Você já ouviu na Bíblia algum professor ensinar sobre o julgamento da humanidade? Você já leu isso na Bíblia sobre o julgamento final? Já leu? Já leu. Então, há um tribunal final, onde o juiz ele vai julgar a humanidade, vai julgar todos nós. Não existe? Não. Aquele tribunal não é o tribunal que acontece em Jó. Existe um outro tribunal, que também está lá em Apocalipse. Qual é? O tribunal do galardão. Que tribunal é esse? É um tribunal que vai falar sobre vida e morte? Hein? Não. Fala de quê? O que você fez. É o que, irmã? A recompensa. Você vai receber uma recompensa. Então, ó, 2 modelos de julgamento, de tribunal. É um tribunal que tem tripla função. Mas aquilo que aconteceu em Jó é apenas analisando o julgador, o juiz, aquele que vai julgar a humanidade. Ele vai julgar de forma íntegra? Aquele que vai julgar a humanidade, o Deus que vai julgar a humanidade, ele de fato é imparcial para julgá-la? Porque nós falamos muito de Deus como Pai, né? Não falamos de Deus como Pai? Hoje, compreendemos Deus como nosso Pai. Não é isso? Deus como Pai. Esse Pai, ele estaria apto a julgar seus filhos? Teoricamente, o pai pode não. Tecnicamente, na nossa realidade, um pai não poderia julgar, né? Tecnicamente. Na nossa realidade, um juiz não poderia julgar seu filho. Não é verdade? Não poderia julgar. O que é que Satanás está trazendo? Está trazendo isso para Deus. Satanás está dizendo, olha, você não pode julgar a humanidade. Você não pode julgar Jó. Sabe por que você não pode julgar Jó? Porque você o protege, você o ama, você o cerca. Você não pode julgar ele. Você não é íntegro, você não é imparcial. Porque você olhando Jó no julgamento, você vai absorver. No dia que ele estiver diante de ti, você vai absorver ele. Porque você o ama. Você o deseja. Entende? Entende por que falam que Enoque precisa morrer? Enoque foi arrebatado, foi levado para Deus. Por que ele precisa morrer? Porque ele precisa passar por um julgamento. Ele tem que ser julgado como os outros. Senão, não vai passar pelo julgamento? Tem privilégios? Entende, Tiaguinho? Ele tem privilégios? Elias tem privilégios? Elias foi arrebatado. Vai morrer não? Então tem privilégios. Tem privilegiados? Então é para identificar quem é esse juiz. Quem é este juiz? Por isso que Deus autoriza Satanás tocar na vida de Jó. Ele não está entendendo. O mundo está achando que é a teoria da causa e efeito. Jó praticou algo contra Deus. Jó pecou contra Deus. E o que Satanás estava fazendo era conferindo ali, iniciando uma análise para identificar se Jó se no coração de Jó, de fato, quem reinava era o Senhor, quem reinava era Deus. Ou Jó estava sendo comprado. Isso ficou claro para vocês, não ficou? Claríssimo, né? Agora deixa eu perguntar uma coisa a vocês aqui. Vamos imaginar
que esse julgador não fosse imparcial. Vamos imaginar. Você consegue imaginar comigo isso? É difícil. É difícil. Mas vamos imaginar que esse julgador não fosse imparcial. Ele fosse parcial. Ele quisesse proteger. Não comprar, proteger. Ele amasse o filho de forma tremenda e quisesse ali proteger Jó. Ele poderia julgar a humanidade? Poderia julgar a humanidade? Não. Não. Se ele não julgasse a humanidade, o que aconteceria? Perceba aqui. Falou pra gente. Se ele não julgasse a humanidade, todo mundo estava na chapa quente. Quem é o julgador? Sem julgador, não tem outro juiz. Satanás ia ser ele. Vai jogar. Compreende? Satanás queria ser. Veja. Jogada. Perceba isso, eu quero que você compreenda. Se Deus não fosse avaliado na questão da integridade, da imparcialidade, se isso não ficasse escancarado, porque fica escancarado, inclusive num segundo momento, onde Cristo está pregado na cruz e Deus não o tira de lá. Deus não o tira. Imagina você ver seu filho, porque ele é justo. A justiça dele, sabe por que Cristo morre? Porque Deus não diz assim, vou passar pano. Não, eu vou passar pano, eu vou fazer um jeitinho. Não. A justiça dele é cumprida integralmente. Por isso que ele não tira Jesus. Ele não tira Jesus. Ele leva Jesus. É a vontade dele. É a vontade dele. Está devendo? Pague. Tem um texto que fala que foi do agrado de Deus moê-lo. Moê-lo. Imagine, do agrado de Deus. Deus se agradou. Porque viu o filho dele sofrendo ali. Porque iria pagar o preço. Altíssimo. Iria pagar um preço altíssimo. Por nós. Imagine. Pense, agora vamos lá, vamos finalizar esse pensamento. Se ele não fosse compreendido como justo juiz, ele julgaria a humanidade? Não. Quem julgaria? Não. Satanás não é juiz? Satanás não é juiz. A fila ia ser única. Não haveria quem julgasse. Vamos lá. Sem julgamento, alguém alcançaria os céus? Não. Não, filho. Alcançaria não. Quem ganharia? Pronto. Vamos lá, ponto. Coloca um ponto aí. Qual era o interesse de Satanás? Desde o início. Tomar o lugar de Deus. Era uma forma estratégica de tomar o lugar de Deus? Ele mudou a vontade dele? Ele mudou a vontade dele? Não. Ele não mudou a vontade dele. Ele foi expulso do céu. Na rebelião que ele fez. Mas com artimanha. Ele volta lá. Tentando o quê agora? Tirar Deus do trono. De julgador. De juiz. Compreende? Então o livro de Jó, ele traz isso daqui, ó. Nós analisamos o quê? Nós analisamos aqui, ó, a imparcialidade do juiz. Porque Satanás não está falando apenas sobre Jó, está falando sobre Deus. Satanás está apontando o dedo para Deus, dizendo assim, o senhor não pode julgar a humanidade. Porque o que é que Deus está dizendo para Jó, para Satanás? Veja, Deus sabe exatamente o que Satanás quer. Deus sabe exatamente o que Satanás quer, o que Satanás deseja. Por isso que ele diz assim, por onde andares?
E aí Satanás diz, estava por aqui e por ali, perambulando. Perambulando, não é conferindo. Né? O proprietário vai lá e confere, né? A estaca está no lugar, os animais estão bem, não é assim? Faz uma vistoria da sua propriedade. Satanás estava perambulando. E aí, Deus diz, vistes meu servo Jó? Porque o que é que a palavra nos diz? Que o mundo jaz o maligno. Significa que o mundo pertence ao maligno. Quando Cristo fala, vem aí o príncipe deste mundo, está dizendo, é o príncipe deste mundo. Mas quando Deus fala, vistes meu servo Jó, sabe o que é que Deus está dizendo para Satanás? Ó, o mundo ainda não é teu, totalmente teu. Porque tem um lá que não se curva, que não se dobra. Vistes meu servo Jó? Compreende? Então, nesse momento aqui, ó, para que aconteça o julgamento futuro, para que um dia sejamos levados a julgamento, isso daqui precisava acontecer. Vejam como isso é complexo. Isso daqui precisava acontecer. Senão a humanidade ficaria sem julgamento. Alguém sairia daqui? Alguém iria morar na glória? Veja como ele é sorrateiro. Satanás é sorrateiro. Compreendeu, Tiaguinho? A lógica? Ele queria tirar Deus da parada. Desde o início. Queria tirar Deus do centro. Dizer que ele não era o justo juiz. Falamos que o mal tem rosto, né? Falamos que o mal não é uma fantasia, não é algo da imaginação. De fato, ele existe, é uma pessoa. Não é a inexistência do bem, né? Lembra que nós comentamos sobre isso, né? Há uma teoria que diz que o calor é inexistência de frio e o frio inexistência de calor. Não é isso? Que o mal seria o quê? Inexistência do bem. E aqui a gente está trazendo que o quê? Que o mal tem rosto. O mal é uma pessoa. Nós identificamos isso no livro de Jó. Como também vamos identificar isso lá no momento em que Jesus está naquele diálogo no deserto, né? Com Satanás. Ali não é, imagine, alucinação de Jesus. Jesus não está delirando. É o próprio Satanás falando. Nós vimos isso no texto. Deixa isso muito claro, né? Então essa teoria, na minha visão, ela cai por terra, né? Satanás é uma pessoa. Satanás é uma pessoa. Certo? Como o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Tá claro isso, né? Vencemos também esse ponto. Soberania de Deus, imparcialidade de Deus, neutralidade. Ó, aqui eu preciso fazer também uma observação. Imparcialidade é diferente de neutralidade. Deus é neutro? Não. Deus não é neutro. Mas ele é imparcial. O que é neutralidade? Veja, Deus não é neutro porque para ele, Deus, existe um propósito. Qual é o propósito de Deus? Levar a sua igreja, sua amada igreja, para onde? Para casa. Né? Nós voltaremos para casa. Então Deus é neutro? Não, Deus não é neutro. Existe um interesse, existe um propósito. Agora, o seu interesse não é maior do que a sua justiça. Ok? Isso ficou claro também, não ficou? Ponto vencido? Ponto vencido, né? Certo. Verdade é diferente de discurso. Lembra desse ponto? A verdade
Quem é a verdade? Jesus. Jesus é a verdade. Jesus é a palavra viva que desceu do céu, né? Jesus é a verdade. E o discurso? Tem verdades que, se você não tiver um bom discurso, você às vezes acaba não conseguindo convencer o outro. Mas existem bons discursos que escondem boas verdades. Concorda comigo? O discurso de Satanás é enviesado. A oratória. Satanás sempre desejou, através do discurso, né, demonstrar que a verdade estava do seu lado. Tem uma Bíblia de estudo, e ao ler ele até cita que os amigos de Jó não mentiram, só que eles aplicaram a verdade em que não se aplicava a Jó. Eles falaram a verdade, mas não sobre Jó, não recaía sobre Jó. Não recaía sobre Jó. Era, na verdade, algo que eles... havia uma teoria, né? Eles acreditavam nesta lei, causa e efeito. Eles acreditavam nisso. Mas era uma verdade sobre a vida de Jó? Não. Era uma verdade. Era uma verdade, mas não era sobre a vida de Jó. Exato. Entende? Então existem... Mas Deus fala que os amigos de Jó não falou que era reto, não falou o que era reto sobre Jó. E sobre ele. E sobre ele. E sobre Deus. Ele não falou o que era reto sobre Deus, mas Jó. Era sobre a lei. Era sobre a lei. Era sobre a lei. Perfeito. Perfeito. Isso daqui, ó, a gente precisa entender, e eu fiz esse apanhado trazendo um pouco do direito. Por quê? Porque o direito ele é vivido também com base na lei, na Bíblia, certo? E a Bíblia traz pontos do sistema legal. A gente vai encontrar, por exemplo, quando Moisés escreve o Pentateuco, Moisés é influenciado pelo Código de Hammurabi, né? A lei de Talião, dente por dente, olho por olho, tá lá, certo? Quando se escreve, né, as cartas de Paulo, Paulo está influenciado também, juridicamente, pelo direito greco-romano. Há uma influência. Então a gente observa que ora a Bíblia vai, né, trazer elementos dos sistemas que são vividos naquele contexto do direito, e ora o direito vai trazer questões da Bíblia. A gente vai dialogar. Então, por que a gente fez esse estudo dessa forma? Entendendo que tanto o direito traz, né, princípios, norteamentos para a Bíblia, quanto a Bíblia vai também trazer para o direito. Nós temos um direito, o direito brasileiro, por exemplo, ele é norteado por uma moral religiosa. O direito brasileiro, ele é norteado por uma moral religiosa, né? Hoje tem se tentado afastar um pouco essa moral. Mas quando se falava, por exemplo, do crime de adultério, não existe mais o crime de adultério. Não é mais crime o adultério, não. Não é mais crime. Não é mais crime, não. Continua sendo um ilícito civil, mas não é mais penal, não é ilícito penal. Acabou. Certo? Por quê? Porque entendeu-se que aquilo só trazia mais prejuízos para as famílias. No contexto cultural. Imagina, traiu, vai preso. Um processo de divórcio era um processo que falava de prisão, envolvia prisão, lavar roupa suja, partilha de bens, guarda de filhos. Era um processo que, se fosse para durar 5 anos, duraria 30. E hoje não tem mais isso. Não se discute mais, não se lava mais roupa suja em divórcio. Então isso era uma perspectiva, veja, isso é uma perspectiva da moral religiosa. Entende que a influência, nos dois campos, a influência, né? Quando nós falamos lá, ó, a Bíblia diz não matarás.
Tem um comando lá, não matarás. No direito nós vamos ter um comando. Artigo 121. Matar outrem é crime. Homicídio. Matar outrem. Matar um semelhante. Só que o direito penal não diz que você é proibido de matar. Você não é proibido de matar. Está dizendo que matar é crime. Mas não está dizendo é proibido matar. A depender da situação, é possível, é aconselhável pelo ordenamento jurídico matar. Deixa eu te explicar, para você não ficar com o coração angustiado. Inclusive, existe, quando você fala, né, a questão do não matarás, não seria, na tradução, não seria exatamente. Por exemplo, excludente de licitude. Você mata para não morrer. Legítima defesa, é um excludente de licitude. E para não morrer ou para que outra pessoa não morra. Pode ser excludente de licitude em face de terceiros também. Em face de terceiros. Então você mata para não morrer. Ou então, imagine, você está no navio. E aí alguém diz assim, o navio está afundando. E aí eles jogam aquelas boias. Você vê apenas uma boia. E você se joga no mar e tenta se agarrar nessa boia. Só que tem 2 se agarrando nela. Você vai matar 2 pessoas para sobreviver. Para o ordenamento jurídico, isso é legal. É uma excludente de licitude. Você está protegendo a sua vida. É estado de necessidade. Entende? Então, em alguns momentos, você vai ver também, por exemplo, numa leitura jurídica, você vai ver em alguns momentos, Deus dizendo, deixa nada. Vai ver ou não vai? Então veja, você vai pegar no texto lá que ele falou com Saul. Por que ele castiga Saul? Porque Saul deixa de ser rei. Porque Saul não cumpriu exatamente o comando de Deus. Ok? Então a gente faz essas análises, certo? Lei outorgada. O que é uma lei outorgada? O texto bíblico é uma lei outorgada? É, uma lei outorgada. Os 10 mandamentos, está lá em Êxodo capítulo 20. Não é isso? Alguém pode abrir para a gente fazer uma leitura rápida? Eu só estou hoje aqui aparando as arestas, viu? Pode, minha irmã. Certo. Tem nada a ver com Jó, não, né? Nada a ver com Jó. Vamos lá? E Deus falou todas essas palavras. Eu sou Yahvé, o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses da natureza. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus ou embaixo na terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, e não servirás, enquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que puna a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que te odeiam, mas que também age com amor até a 10ª geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás em vão o nome de Yahvé, o Senhor teu Deus, porque Yahvé não deixará impune qualquer pessoa que pronunciar em vão o seu nome. Lembra-te do dia do Shabat, sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles realizarás todos os teus serviços. Contudo, o 7º dia da semana é o Shabat, sábado, consagrado a Yahvé, teu Deus. Não farás nesse dia nenhum serviço, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem os estrangeiros que estiverem morando em tuas cidades. Porquanto em 6 dias eu, Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, mas no 7º dia descansei.
Foi por esse motivo que eu, o Senhor, abençoei o Shabbat sábado e o separei para ser um dia santo. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que venhas a ter muita honra na terra. E Yahvé, o teu Deus, te dá. Não assassinarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. Todo o povo vendo nada. E aí? Pode ler, pode terminar. Todo o povo vendo os trovões, os relâmpagos, o som do chofar, a trombeta e a montanha fumegante, sentiu grande pavor e procurou manter-se afastado. Voltaram a Moisés: fala-nos tu e nós ouviremos. Não nos fala diretamente a fé para que não morramos. Moisés encorajou o povo, dizendo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja em vós, e não pequeis. O povo ficou longe, e Moisés aproximou-se da nuvem escura, onde Deus estava. Pronto, perfeito. Agora eu quero que alguém leia o capítulo 38 de Jó. Nós vamos fazer uma comparação com isso daí, amiga. Como é seu nome? Ana Paula. Ana Paula. Vamos lá. Aqui, capítulo 38. Posso ler? Não, O Senhor Então- fala. Então o Senhor respondeu a Jó, no meio da tempestade, e disse: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como um simples homem. Vou fazer perguntas a você, e você me responderá. Pode ir. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Para aí, dá uma parada aí. Pronto. O texto que ela trouxe é um texto, é uma lei outorgada. Lei outorgada significa é o próprio Deus que determina. Existe a lei outorgada e a lei promulgada. A lei promulgada é uma lei dialogada. É uma lei em que a população se mete. Assim, não, eu não concordo com essa lei, não. Tem que trazer dessa forma, mas essa lei traz prejuízo. A lei outorgada, ela é de cima para baixo. Quem teria condições de dialogar com Deus? 38 está dizendo isso. Quem é você, Jó? Quem é você? Porque começa a indagar, a perguntar por quê, por quê. Quem é você? Qual é o que você enxerga sobre a vida? O que você entende sobre o mundo? Quem é você? Por isso que a lei de Deus, ela não é uma lei democrática. A população se reuniu, Deus juntou todo mundo e disse assim, diz o que vocês querem, como vai ser? Não, é uma lei outorgada. Quem poderia, o 38 diz, quem poderia dialogar com Deus? Discutir com Deus? Quem poderia trazer razões para Deus? Quando Deus criou o mundo, onde estava você, Jó? Quem é você, humanidade? Quem é você, humanidade? Para dizer qual a lei deve ser aplicada. As leis do Senhor são eternas. As leis são estabelecidas por Ele. Quem somos nós? Voltando lá em Coríntios, 1 Coríntios, diz assim, quando eu era criança, pensava como criança. O que mais? Pensava como menino, falava como menino, O que mais? comportava como menino. Pronto, nós somos crianças na presença de Deus. Nós não entendemos nada na presença dEle. Nós enxergamos o mundo com base na nossa visão restrita, limitada. Ele é o Todo-Poderoso. Entende? Isso é uma lição pra gente. O 38 é uma lição pra gente. Onde é que você estava quando eu criei o mundo? 4. Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo?
E quem foi que fez as medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro. E os servidores celestiais, olha os servidores celestiais, que aparecem lá atrás, soltavam gritos de alegria quando o mar jorrou do ventre da terra. Quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites e fechei com trancas as suas portas. E eu lhe disse: você chegará até este ponto e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. Jó, alguma vez na sua vida você ordenou que viesse a madrugada e assim começasse um novo dia? Você alguma vez mandou que a luz se escapasse, se espalhasse sobre a terra, sacudiu os perversos e os expulsando dos seus esconderijos? A luz do dia mostra a forma das montanhas e dos vales, como se fossem as dobras de um vestido e as marcas de um sinete de barro, no barro. Essa luz é clara demais para os perversos e os impede de praticar violência. Jó, você já visitou as nascentes do mar? Já passou pelo fundo do oceano? Alguém já lhe mostrou os portões do mundo dos mortos? Aquele mundo de escuridão sem fim? Você tem alguma ideia da largura da terra? Responda! Se é que você sabe de tudo isso, de onde vem a luz e qual é a origem da escuridão? Você sabe mostrar a elas até onde devem chegar e depois fazer com que voltem outra vez ao ponto de partida? Sim, você deve saber, pois, bem, é idoso e já havia nascido quando o mundo foi criado, né, Jó? Deus está dando uma lição de moral nele. Como ele fala conosco. Quem são vocês? Porque às vezes a gente quer que Deus faça a nossa vontade. E a gente fazendo a vontade dele? Não é assim? Faz, Deus, a minha vontade. Faz, Senhor, a minha vontade. Deus está dizendo: quem são vocês? É um livro que nos ensina que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, independente de qualquer coisa. O mal entendeu por um indício. Satanás teve apenas um indício, um único indício. E Satanás se aproveitou desse indício. Satanás não tinha uma prova. Satanás não tinha prova. Satanás, ele é o pai da culpa falsa. O modus operandi dele, de Satanás, se ele enxergar qualquer coisa que ele entender ali que é uma brecha, ele vai tentar invadir. Veja, sabe qual era o sentimento? Sabe o que Satanás viu? Jó fazendo aquelas ofertas a Deus de sacrifício. Satanás viu aquilo e ficou: será? É muita preocupação. Será? Será que no coração de Jó quem domina são os filhos? E aí ele pega esse meio de prova, esse indício, e ele começa a atacar. Ele leva para Deus essas teses. E a gente vai ver lá na frente, depois que Jó vai dizer: aquilo que eu temia me sobreveio, me aconteceu. Aquilo que eu temia. O que é que ele temia? O que é que ele temia? A morte dos filhos. Aquilo que eu temia, Satanás usou como indício. Era a única coisa que Satanás tinha contra Jó. Era aquele indício. E investiu
pesado. Investiu pesado. Certo? Razão desse julgamento, a gente já sabe. Tem duas razões. Verificar a integridade da fé humana, porque Satanás levanta 3 teses, vocês já sabem, né? Quais são as teses? Satanás levanta. Deus é imparcial. Teses. As teses. Porque ele é. Hein? Que Jó não é ama a Deus porque Deus. Quais são as teses aqui que Satanás levanta? 2 no primeiro momento, na primeira ida, e a última na segunda ida. Quais são? As duas primeiras teses. As duas primeiras teses. Ninguém ama mais a Deus do que a família. E ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. São as duas teses iniciais. Teses que Satanás levanta. Toca primeiro nessas duas áreas. E depois, Satanás diz, olha, tem gente que não liga para bens, não liga para a família, mas liga para a própria pele. Aí Deus diz, então toque na pele. Então, no caso, a terceira seria: São- ninguém ama mais a Deus. Ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. São 3 teses levantadas. Lembrados? Ok? Guardaram isso aí? 3 teses. 2 teses iniciais. O primeiro momento. Ninguém ama mais a Deus do que ao dinheiro. Aí veja, amiga, minha irmã, não tem gente que quando perde alguma coisa, basta perder um carro, começa a dizer, esse Deus é injusto. Ainda mais se no carro tiver aquele adesivo. Foi Deus que deu. Foi Deus que me deu. Não é assim? Primeira, ninguém ama mais a Deus do que ao dinheiro. A segunda, ninguém ama mais a Deus do que a família. Que tem gente que, meu Deus, idolatra os filhos, né? O marido, né? A família é... E a terceira tese é, ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Certo? Satanás levanta essas teses e elas são refutadas. E é o momento de compreender que este juiz é um juiz imparcial. Perfeito. Então a gente tem 2 razões aqui, né? A integridade da fé humana, porque tá falando não é só de Jó não, viu? É do homem. Tá falando da humanidade. E a integridade do julgador. Aí eu trago essa passagem aqui, né, de Jeremias. Enganoso é o coração, mais de que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Deus conhecia o quê? O coração de Jó. Deus conhecia. Quem o conhecerá? Ó, quem? Apenas Deus. Ele sim conheceu o coração de Jó. Ele conhece os nossos corações. Porque Satanás foi aos céus, você já sabe. Satanás, o ser dos discursos enviesados e das teses sedutoras. Haviam provas contra Jó? Não? Haviam discursos, né? Mas como é que Satanás levanta essas provas? Porque Deus não diz, faça dessa forma. A forma foi feita por Satanás. Deus disse, então colhe as provas. Tem um pensador moderno, Bourdieu, que ele diz assim, onde está o poder? O poder está em quem manda ou em quem executa? O poder está em quem manda ou em quem executa? Quem manda? Porque quem executa vai executar porque... Mas aqui tem um problema. O juiz mandou fazer busca e apreensão. Porque o
Veja, o juiz manda fazer a busca e apreensão. O policial quebra a porta. O policial bate nas crianças. O policial derruba tudo. Não é assim quando chega? Porque sem limite. Não é assim? Pede licença. Arruma as coisinhas, eu vou tirar aqui. Não, faz isso tudo. Leva dignidade para aquela família? Não. Compreende? O julgador disse, faça da forma justa, porque Deus é justo. Ele chegou fazendo o quê? Pé na porta, detonando com tudo, de vez. Foi de vez. Lembra da passagem? Enquanto este ainda falava, veio o outro dizer. Enquanto este ainda falava, o outro veio dizer que, né, os bens, o gado, não sei o que, os filhos, tudo de vez. Qual é a forma de Satanás trabalhar? Qual é o modus operandi de Satanás trabalhar? Pé na porta? Ó, a fala da esposa. Fala da esposa. A pressão dos amigos. Fala, Jó. Fala, Jó. O dedo. Fala, Jó. Tu é culpado. Fala, Jó. A perda dos bens. O adoecimento. A morte dos filhos. Sabe o que é isso? Sabe quando tu pega uma pessoa, a polícia pega uma pessoa e diz assim, confesse. Não, mas não foi. Confesse. Foi você que fez. Não foi, não. Foi. Bolsa na cabeça. Bota uma mochila, uma sacola na cabeça, a pessoa fica sem fôlego. Confesse, confesse. Tira a sacola. Um banho em copo d'água. Um banho em copo d'água. Um banho. Já viu, né? Pronto, um copo d'água. Já viu? Toalha, água na cabeça. Tá Confesse. Jó foi torturado. O modus operandi. Jó foi torturado, massacrado. Diga que você é culpado. Confesse, entendeu? Sabe o que eles faziam na ditadura militar? Confesse que você é um traidor. Não, eu não sou. Confesse, você é traidor. Sou não. Não é traidor? Não. Com as mulheres eles colocavam rato na vagina das mulheres. Imagina um rato subindo e descendo. Vocês estão por fora. Ditadura militar. Os dedos, as unhas eram arrancadas. Eles colocavam um balde na cabeça, um balde hasteado, com um furo, gotejamento. Confesse, você vai confessar, confesse. Se confessa ou não confessa? O modus operandi de Satanás. E ainda no juízo em casa, a esposa. No juízo de Jó. Porque ela estava sofrendo. Ela estava sofrendo. O sofrimento era dela também. Não era só de Jó, não. Não olhe só para Jó. O sofrimento era dela. Só que era alguém que estava sofrendo, mas que estava disposta a abrir mão. Eu quero compartilhar a brincadeira que eu falei com minha esposa lá de tarde, ó. Que ela perguntou, né? Por que é que a esposa de Jó morreu, né? Assim como os filhos, né? Da dele foi levado. Aí eu falei, porque o Ministério Público precisava da esposa na acusação. Eu quase fico sem lugar. Porque, veja, Satanás, se a gente trouxer para, né, para nossa realidade, ele faz o papel de Ministério Público, ele é o acusador. Ele é o acusador. Entende? Só que a gente não está aqui, veja, nós não estamos diante aqui, não estamos diante de um tribunal que vai analisar o pecado. Nós não estamos diante de um tribunal que está analisando aqui, o galardão. Não. Estamos diante de um tribunal que está analisando duas coisas, a integridade da fé e a integridade do jogador. Percebe que Deus entrega a Satanás, ele entrega a uma decisão, porque Satanás vai a Deus. Ele não podia tocar em Jó sem autorização de Deus. Ele vai a Deus. E Deus diz, toque, com limite. Mas ele toca com limite, mas o modus operandi dele é devastador. Ele faz de uma vez.
Isso aqui é tortura. Eu vou contar algo a vocês. Aconteceu, vou medir as palavras, viu? Sim, senhor. Sim, senhor. Aconteceu vou falar em códigos. Em São Paulo, um jovem foi acusado de homicídio. Um jovem que tinha 21 anos e ele saía de casa todos os dias. Saía de casa, esse jovem saía de casa às 19 horas e retornava às 11 horas. 23 horas. Um dia, os genitores foram encontrados mutilados. Linha da polícia na acusação. Pegaram as imagens de segurança da rua. E só quem tinha saído da residência? O jovem. A polícia então concluiu, filho único. Casal de empresários. A polícia concluiu rapidamente, para dar resposta à mídia, o jovem. Pegaram esse jovem e veja, quando a polícia indica, às vezes a família faz o quê? Deixa ele lá, assumir o pepino dele. A família não protege, a família não contrata advogado, é um drama. Esse jovem ficou de meia-noite a 3 da tarde, a 15 horas, a polícia dizendo, foi você. Confesse, foi você. Vocês sabem como é que a polícia... Vocês sabem como é? Algo mais... Batia na mesa. Já sei, já disseram, foi você. Já me disseram, foi você. Você vai ter que confessar. Você não sabe como é lá dentro. Você não tem ideia como é lá dentro. E ele não foi. Esse jovem entrou em transtorno. Esse jovem foi convencido, falsa culpa. Ele foi convencido de que tinha sido ele. Eles colocavam um vídeo e diziam, só entrou você, só saiu você. Esse jovem foi, então, obrigado. Torturado, constrangido, humilhado. Ele assina uma nota de culpa, dizendo, fui eu. A mídia então cai em cima, diz, resolvido o caso, a polícia foi rápida. A polícia de hoje está operacionalizada. Investigação concluída. O cara preso. Com 6 meses no presídio, segurança máxima. Meu Deus, sem ter culpa de nada. O caseiro vai à delegacia e se entrega. Dizendo que ele tinha entrado por um terreno baldio, ele invadiu, ele entrou por uma janela, deu os detalhes, e a polícia disse, chegamos então vamos fazer a perícia. Foram à casa, fizeram a perícia, a janela tinha sido arrombada, como ele disse, os pés estavam na parede, como ele disse, descreveu, tal, tudo certinho. Detalhe, esse jovem, ele está internado até hoje. Esse jovem não voltou mais em si. Porque fizeram ele acreditar
coisa que ele não fez. Pois é. Você acha que foi como com Jó? Jó, amigos próximos, a esposa era na carne dele. O sofrimento era com ele, alguém que perde 10 filhos. A morte de vez. Perdeu tudo, imagina esse homem perguntando o que fiz. Nada cai sobre mim, porque a minha integridade, eu consigo fechar os olhos e dormir, não afrontei o meu Deus. O inimigo faz isso com muitas vidas, com muitas famílias. Ele joga pesado para que a gente se sinta culpado de algo. Por isso que uma das coisas, por isso que eu falei da integridade, uma das coisas, arrependimento constante. Não leve culpa sobre a sua mente. Se você tiver algo a resolver, como o Senhor nos ensina, se a gente for trazer qualquer oferta, dízimo à casa do Senhor, e a gente entender, a gente compreender ali, porque é tudo com discernimento, que eu preciso resolver algo com meu irmão, deixa ali, não entregue não, viu? Deixa ali, resolva a questão, depois volte. Porque a palavra está dizendo, Deus não vai receber as suas petições. Ele não vai receber sua oferta, Ele não vai receber seu dízimo, Ele não vai te ouvir. Resolva primeiro, não seja hipócrita, resolva primeiro, depois venha. Isso é integridade. E entregue ao Senhor. Este homem não abandonou o seu Deus. Não abandonou o seu Deus. E Deus ainda dá um sabão nele, viu? Porque o 38 é Deus dizendo assim, quem é você para me questionar? Quem é você? Não é, irmã? E o povo ainda diz assim, não, o Deus agora é o Deus da graça, a hipergraça. É o Deus da graça. Esse Deus sempre foi o Deus da graça. O Deus que está colocando o filho lá no centro, está dizendo, olha, quem é você? Você não sabe, um dia você vai saber. Eu não vou te contar agora, porque Deus não conta a Jó o que Jó viveu. Deus não conta, Deus não revela. O que Satanás queria era um julgamento antecipado. Julgamento antecipado pelos indícios. O que Satanás queria era isso. Satanás queria sucumbir à humanidade. Satanás queria aprisionar a humanidade. Imagina você não sair mais deste mundo. Caverna do dragão. É caverna do dragão mesmo. Não sai. Roda e não sai, não volta. No bom sentido, né? Porque na caverna... Entende? Então, esse é o Deus que nós servimos. Ele pode todas as coisas. Ele pode cumprir algo fantástico na sua vida. Basta você deixar e perceber Ele agindo. Amém? Amém? Vamos orar? Finalizamos, viu, gente? Finalizamos. A gente hoje trouxe aqui um apanhado daquilo que a gente já tinha trazido para vocês, né? Para a gente tentar fechar a disciplina. Amém? Quanto à riqueza, né, gente? Estudar o livro de Jó. Nunca mais a gente vai ler esse livro do mesmo jeito. Eu, inclusive, nunca mais.